Olha que coisa boa. O Karnal, o Luiz Felipe Pondé, o Clóvis de Barros Filho e outras pessoas da área de filosofia, fomos muito perguntados, porque nós tomamos um susto em 2020 inacreditável. Ele persiste, né? Ele persiste de vários modos. A gente, quando achou que ia repousar um pouco agora, veio outra coisa chegando. E aí parece que quando Geraldo Vandré cantava, quanto mais eu ando, mais vejo estrada. E se eu não caminho, eu sou é nada. Se tem a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Um homem que criou nos anos 1960 uma ideia marcante num festival em que ele cantava: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele pegou a frase latina, quem sabe faz a hora, e acrescentou a ideia genial: quem sabe faz a hora, não espera acontecer, faz o melhor, faz a hora certa, a coisa certa, para as pessoas certas, no lugar certo e de modo certo. Já pensou? E nós, em 2020, assustamos, inclusive porque nós estávamos imaginando, de modo até arrogante, nosso como espécie, que a única ameaça a nós, como humanidade, viria do espaço. Um meteoro, um asteroide. E quem diria que ela veio do nosso convívio? E tomamos um susto imenso, porque a nossa arrogância nos deixava num estado de hiperpotência, que não temos. De repente, nos demos conta de duas coisas. As duas são importantes saber. A primeira é muito ruim ter sabido como soubemos e pela razão que soubemos, que é que nós não somos tão fortes assim. Nós não somos tão poderosos assim. E nós aprendemos isso do modo pior, porque a pior maneira de aprender é pela dor. Mas pior do que pela dor aprender é nada com a dor aprender. E por isso, embora a gente tenha aprendido que nós não somos tão poderosos, a segunda coisa, e essa aprendemos, é que nós também não somos tão fracos assim. Isto é, quando a gente junta capacidades, desejos, competências e inteligências, nós somos capazes de ultrapassar o horror, a tempestade poderosa. Algumas pessoas, face ao horror, disseram: o que eu posso fazer? Se entregando. E para nossa benemerência, dezenas e dezenas de mulheres e homens pelo planeta fora, inclusive no nosso país, em vez de dizer o que eu posso fazer de modo entregue, desanimado, desalentado, colocaram não reticências, 3 pontinhos ao final da expressão, mas colocaram um ponto de interrogação, que foi: o que eu posso fazer? Não de modo insolente, arrogante, mas de modo disponível. O que é que eu posso fazer? Homens e mulheres que buscaram fazer o melhor, conseguiram colocar hoje uma condição em que nós temos aqui centenas e centenas de pessoas convivendo, fazendo suas escolhas. Que coisa magnífica nós sermos capazes de imaginar que algumas pessoas, ao pensarem a vida devia ser melhor, acrescentam um "e será". E esse será não é só uma disponibilidade de ideias, mas de prática. E é claro que isso vale não só para o momento crítico, mas vale para o conjunto da vida. Você já imaginou quanto que cada pessoa, na condição que tinha, na produção de alimento, na segurança, no transporte, no cuidado, no hospital, fez o melhor naquela condição? Porque se uma parte dessas pessoas dissesse: o que eu posso fazer, eu não tenho condição, parasse de fazer porque não tinha condição ideal para fazê-lo, ainda bem que pessoas foram capazes de pensar: vou fazer o meu melhor nesta condição. Velocidade é sinal de perícia, de habilidade, de inteligência. Pressa é sinal de despreparo, de ausência de planejamento, de sufocamento. Nós vivemos hoje uma vida muito apressada, não necessariamente veloz. Claro, por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, se eu estiver precisando, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para comer, mas eu não quero ter de comer apressadamente. Claro, pressa é diferente de velocidade. Nesse sentido, quando eles diziam:
Raciocine com cautela. Seja veloz, mas não seja apressado. Capricho. E uma das coisas que mais a gente tinha quando ia visitar uma escola é que primeiro as crianças cantavam, faziam sua apresentação, e depois nós, professoras, professores, ficávamos ali na sala comendo um lanche, tomando um suco, e era muito comum que alguma professora ou professor pegasse um violão, né, e começasse a cantar. Uma das músicas mais cantadas em escolas, em algumas regiões do Brasil, é uma música do Gonzaguinha chamada O Que É, O Que É. Vocês se lembram do início da música, é viver e não ter vergonha, né, de ser feliz, e cantar, e cantar, e cantar. Nós na escola gostamos muito disso, porque vai fazendo com que a gente dê ímpeto à nossa atividade, à nossa profissão, né? Aqui há várias pessoas que são da área de educação escolar, aqui há muitas professoras, eu consigo ver a distância por causa das olheiras, dá para identificar, né? Ainda mais quando as aulas retomam, aí sim é que a coisa, né? No primeiro dia aquela alegria, no segundo aquele encontro, convívio, depois a gente não vê a hora, né, de chegar algum feriado, essas coisas que a vida coloca para nós de modo bom. E essa música do Gonzaguinha, ela tem algo que tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje, aquilo que o Pedro trouxe à tona, a possibilidade de nós usarmos o aparato tecnológico para fazer melhor aquilo que é decente fazer, que é bom fazer, que é alegre fazer, que nos dá sentido, que recusa e afasta a mediocridade, porque há um verso do Gonzaguinha na música O Que É, em que ele coloca uma aspiração e um compromisso. Uma aspiração e um compromisso. O verso traz as duas coisas em partes diversas. Ele, num determinado momento da música, canta: porque a vida devia ser melhor. E será. Olha que coisa. Se ele, Gonzaguinha, tivesse parado na primeira parte do verso, já seria bonito. A vida devia ser melhor. Mas ficaria na mera expectativa, no mero desejo, na mera intenção. Ele completa. E ele faz com que você e eu, ao ouvir a música, possamos ter um compromisso e não apenas uma aspiração. Por isso, quando ele canta, a vida devia ser melhor, não é mini vida, subvida, menos vida. A vida devia ser melhor e será. Eu acho especial quando ele, e Gonzaguinha, indica essa condição. Dizer, presta atenção, nada de raciocínio apressado. Capricha no pensamento, capricha no cuidado com as coisas, capricha com o teu corpo, capricha com a tua fé, capricha com o que você tem de fazer, capricho. Essas são as palavras que mais ouvi. E o capricho com a vida nos leva, assim, a pensar, Gonzaguinha, e dizer, a vida podia ser melhor. E será. Claro que esse será não acontecerá se você e eu ficarmos sentados aguardando. Não é um esperar do verbo esperar, é um esperar do verbo esperançar, o que é muito diferente. Esperança tem de vir do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Esperança do verbo esperar é mera esperar, espera que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Eu insisto sempre, esperançar é ir atrás, é buscar, é não desistir. Esperançar é ser capaz e lembrar, a vida devia ser melhor, e será. Será como? Se nós nos juntarmos nos nossos desejos, nossas competências, nossas atitudes, nossos valores. Para quem gosta de filosofia, talvez o pensador que mais caracterizou a época que nós vivemos hoje, aquele que mais deixou isso nítido, né, e portanto lida com a noção, né, de superar, inovar, transformar, é exatamente Heráclito, do século VI a.C., um homem também chamado de Heráclito de Éfeso. O Heráclito é autor de uma ideia que tem uma validade imensa nos tempos atuais, quando ele dizia, a única coisa permanente é a mudança. A única coisa permanente é a mudança. Aliás, Heráclito dizia também, quando Heráclito afirmava, e você sabe, nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta, nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo. Nesse sentido, a ideia de uma transformação,
de uma mudança, ela é um fato. Aliás, se eu disser aqui agora, o mundo está mudando, você vai dizer, é óbvio, né? Você não vem de São Paulo até aqui para dizer uma obviedade dessa. A questão não é a mudança em si, porque o mundo sempre mudou. A questão é a velocidade da mudança. Se você observar, cada dia mais nós temos alterações do modo de fazer, de entender, de compreender, até de chegar a um palco. Eu, há pouco tempo, ainda vinha a um palco saindo de trás da cortina, alguém abria, segurava a cortina, a gente entrava. Agora não. Agora a gente vem, fica paradinho, até a cadeira sobe junto. Cuidado. Quando do incêndio no nosso Museu Nacional, algumas pessoas tolas disseram, poxa, mas para que desespero, como aconteceu com várias pessoas, por que todo esse tipo, né, de confusão? Afinal, o que tem no museu? Só coisa velha. Essa expressão é de uma tolice inacreditável, porque um museu não é lugar para coisa velha, o museu é um lugar para coisa antiga, e o antigo tem valor. Por exemplo, vários de nós aqui guardamos coisas antigas que eram do nosso avô, avó, do pai ou da mãe. Nós guardamos aquilo que às vezes era só uma medalhinha, uma pequena faca, né, um chale. Isso é antigo, não é velho? Por isso um museu não é um lugar para coisa velha. Lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem. Um museu é um lugar para coisa antiga, porque o antigo tem valor. Uma das coisas mais importantes nessa palestra que eu aqui farei, esta fala, ela está marcada por uma ideia. Nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Mas mudar não significa mudar tudo o tempo todo, de todos os modos. Há coisas que não há necessidade de mudança, porque elas não envelhecem, elas são apenas antigas. Por exemplo, eu sou professor há 44 anos. Eu sou alguém que lida com conteúdos que são antigos, mas não são velhos. Eu sei o quanto é importante que a gente faça esse tipo de alerta, porque no mundo em que se fala o tempo todo em mudança, não é tudo que se deve mudar. Só aquilo que fica ultrapassado, envelhecido, arcaico. Nessa hora, quero lembrar uma coisa. Cautela, não confunda novo com novidade. Não se confunda novo com novidade. O novo é aquilo que vem, se instala e permanece. A novidade é passageira. A novidade é aquela que chega, fica um tempo, provoca algum movimento, alguma emoção e depois ela desaparece. Já o novo não. Por exemplo, algumas coisas na música são novas e outras são novidade. Algumas coisas na música, elas vêm e a gente as canta durante 40, 50, 70 anos. Ontem faleceu Tito Maddi, um dos grandes cantores da nossa história, que fez uma música, Chove Lá Fora, que pode ser cantada sempre com emoção. Se você observar a obra, né, de Catulo da Paixão Cearense, aquilo que fez um dia, né, o Tom Jobim, aquilo que produziu na história Moza, isso é uma coisa que é antiga, não é velha. E eu insisto nesse polo por uma razão. Quando se vem para uma palestra na qual o tema é superar, inovar, transformar, a percepção é que a gente vai falar só daquilo que tem que ser mudado. Nem tudo. Muita coisa tem que ser preservada, guardada, recolhida.